Bom dia, irmãs. Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Hoje é dia 7 de maio, uma quinta-feira. E nosso objetivo aqui é o de discutir, aprender e meditar sobre aquilo que eu entendi do texto que nós vamos ler do Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Amém? Então vamos iniciar orando. Pai, nós agradecemos por estarmos aqui juntas, por podermos aprender de Ti. Que Tu possa, Senhor, estar nos abençoando de forma que sejamos transformados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Perdoa os nossos pecados. Que sejamos a cada dia melhores. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, então hoje a gente vai falar de um tema chamado Só pela Misericórdia. E quem escreveu esse texto foi a irmã Vilmara Lima. E antes de iniciarmos o texto em si, nós vamos ler Gênesis, capítulo 4, versículos de 8 a 16. E diz assim: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Bem, iniciaremos hoje com uma história que algumas das irmãs podem conhecer, mas eu acho que ela se aplica à questão da misericórdia. Então, era uma vez um monge que vinha descendo à beira de um rio com os seus discípulos. E na medida que eles estavam caminhando, o monge viu um escorpião sendo arrastado pelas águas. E ele ficou tão penalizado, que rapidamente correu, enfiou-se dentro do rio e pegou o bichinho para salvá-lo do afogamento. Aí o que foi que aconteceu? Imediatamente, assim que se viu salvo, o que o escorpião fez? Picou o monge. O monge sentiu tanta dor, que imediatamente soltou o bicho. E ele caiu na água novamente. E o monge saiu correndo atrás e foi atrás do bichinho, pegou um galho de árvore e salvou o escorpião da morte. Então, os discípulos disseram: Nossa, mas por que o Senhor salvou? Essa picada é envenenada, o Senhor deve estar sofrendo muito com a dor da picada desse escorpião. Por que não deixou que ele morresse? Um bicho peçonhento. Ninguém gosta de escorpião, ele só faz mal. E aí o monge respondeu assim: O escorpião me picou porque faz parte da natureza dele. Quantas vezes eu fosse salvá-lo, ele iria me picar, porque é da natureza dele. Mas eu não posso esquecer que a bondade, o desejo, a misericórdia em relação àquele bichinho
faz parte da minha natureza. Bom, irmãs, então hoje nós vamos iniciar o texto só pela misericórdia, que a irmã Vilmara Lima escreveu, e ele escolheu o versículo 15. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Isso se chama misericórdia. É a natureza de Deus. O Senhor é misericordioso. Bom, então o Senhor, ele já tinha avisado Caim sobre o seu futuro pecado. E ele já tinha aconselhado a Caim para dominar o seu desejo. Mas Caim resolveu não ouvir o que o Senhor tinha, resolveu não ouvir as instruções de Deus. Então ele escolheu pecar. Foi uma escolha, porque isso fazia parte da natureza dele, assim como fazia parte da natureza do escorpião fazer o mal. Deus todavia, usou de grande misericórdia com o filho de Adão, assim como ele usa conosco todos os dias, porque nós não somos melhores que Caim. Como aconteceu com seu pai, foi o Senhor quem procurou a Caim, porque lembra? Ele nos amou primeiro. E o Senhor deu uma oportunidade a Caim de se arrepender. Totalmente corrompido pelo pecado, Caim não aproveitou a chance. Ele então recebeu as consequências do seu pecado. Mas o Senhor cuidou para que ele não tivesse uma punição maior do que aquela que o Senhor já tinha determinado para ele. O Senhor, mesmo assim, foi zeloso com ele. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São elas que não deixam com que a gente acabe se esvaindo, sucumbindo, morrendo na dor quando somos atingidos pelos sofrimentos, catástrofes e aflições. Então, nesses tempos que estamos vivendo, de muita solidão, de pandemia, de dificuldades financeiras, de angústias, depressões, o Senhor não permite que nós sejamos consumidos. Então, essas coisas pelas quais passamos não permitem que o Senhor nos trate segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Porque se o Senhor fosse devolver a nós segundo as coisas que nós merecemos, misericórdia. Então a gente tem a promessa de que em cada amanhecer as misericórdias do Senhor serão renovadas. Glória a Deus por isso, né? Se não fossem as misericórdias renovadas a cada manhã, o que seria de nós? Então a gente precisa, todas as vezes que o Senhor vier nos confrontar, por causa dos nossos pecados, através do Espírito Santo, nós temos que ter um coração humilde e arrependido e pedirmos perdão. A gente não pode se esquivar e ficar dando desculpa justificativa, como fez Caim, mas nós temos que confiar na misericórdia de Deus, confessarmos os nossos pecados para que a gente possa receber o perdão divino. Não podemos ser arrogantes, não podemos estar com o nariz empinado como se fôssemos sempre os certos, sempre jogando a culpa no outro, na circunstância, na situação, ou como fez o escorpião, era a natureza dele. Não pode ser assim. Nós temos que ter corações arrependidos e temos que verbalizar, conversar com Deus e pedir pedir perdão pelos pecados que cometemos. Então, o nosso manancial de hoje termina assim: sejamos gratos ao Senhor, porque não somos consumidos graças ao seu grande amor. Se você não conhece ainda o amor de Jesus, você precisa ter a convicção de que o Senhor Jesus nos perdoa e tem misericórdia de nós. Confesse o Senhor Jesus e você vai ver como é bom ter uma vida cheia de misericórdia do Pai. Bom, minhas irmãs, eu termino o nosso manancial falando sobre aquilo que entendi e deixando para cada uma de vocês um abraço de ursa e a palavra de ordem. Saudades!